a gente vai trazer aqui o Augusto, que é um parceiraço nosso para mediar esse painel com o tema de expansão de modelos de negócio inovadores. Augusto. Legal. Queria chamar então a Mari, da AVV, por favor, empreendedora social incrível. E o Thomas Smith, fundador do Capitalismo Consciente no Brasil. Legal. Para começar então, queria levantar uma provocação. A ideia aqui é a gente falar sobre inovando negócios. Quando se fala de inovação, você pode inovar com produtos, você pode inovar com modelos de negócios e você pode inovar em modelos de consciência. Quando você inova em produto, você é mais fácil de ser copiado. Quando você inova em modelos de negócio, é mais complexo, porque você desce o nível e não é tão mais simples. Mas quando você inova na consciência, muda o paradigma, aí você vai para uma outra realidade. E eu acho que vocês dois têm feito isso. E para começar então, queria ouvir um pouco quem são vocês, o que é que vocês fazem, o que movem vocês, para a gente começar a fazer as perguntas então. Bom, Thomas, eu comecei uma jornada, 10 anos de área corporativa, depois 10 anos de consultoria super inconsciente, reconheço, e depois eu voltei para o Brasil para empreender. Trabalhei em 20 países, voltei para o Brasil para empreender, e depois de empreender, acho que 5 anos, eu entrei em contato com um movimento chamado Capitalismo Consciente, em 2010, e aí eu descobri que eu era um capitalista consciente inconsciente. Isso por quê? Porque todo mundo que começa um negócio com a ideia de fazer alguma coisa melhor. Vocês já viram alguém começar um negócio e falar, vou fazer um negócio maior do mundo? O que você vai fazer? Não sei, mas vai ser maior do mundo. Ninguém começa assim. Ou, vou ganhar muito dinheiro. Mas o que você vai fazer? Não sei, mas vou ganhar muito dinheiro. Então todo mundo começa com uma ideia de fazer alguma coisa melhor. Melhor para si, melhor um produto, melhor um serviço, melhor para a família, melhor para a comunidade. E os mais altruístas, melhor para o mundo. Cada vez mais a gente tem ideias que vão transformar o mundo ou contém potencial de transformar o mundo. Então o que é esse tal de capitalismo consciente? É a gente basear o nosso negócio nessa causa, nesse propósito. Por que a gente faz o que faz? O que a gente está melhorando? Senão a gente está piorando alguma coisa. E se a gente estiver piorando, a gente não vai conseguir estabelecer um negócio. Segundo todo mundo participa, todo mundo tem que perceber valor junto. Fornecedor, cliente, comunidade, acionista, funcionário. Então, integração dos stakeholders. Terceiro é criar uma cultura responsável, uma cultura que engaja todo mundo e faça com que o seu negócio não seja um produto ou um serviço, mas seja uma causa. Olha o poder que tem isso, quando você tem alguma coisa que é uma causa. E o terceiro, todo mundo começa com uma liderança consciente, uma liderança servidora. Você serve ao ego? Não, você não serve ao ego. Você não serve ao dinheiro, você não serve ao curto prazo. Você serve a um legado, você serve à sua causa e à comunidade que você engaja. Então isso é capitalismo consciente. E através dessa jornada de empreender, eu descobri o capitalismo consciente, fundei o capitalismo consciente no Brasil e comecei a publicar trabalhos, práticas sobre capitalismo consciente para ensinar as pessoas a fazerem e implementarem isso. Manter esse modelo mental, porque o mais difícil nessa jornada é você ter consciência que isso é um modelo de trabalho. É muito fácil a gente olhar alguma coisa, nossa, o ego vai gostar disso, nossa, isso é dinheiro de curto prazo, e a gente desvia do que é o nosso propósito efetivo, a nossa causa. Então essa é um pouco da minha jornada, da onde eu venho. Eu acho que isso aqui está sem pilha. Pronto. Bom, eu sou a Mari. Eu hoje descobri, hoje não, mas há alguns anos que eu sou empreendedora social. Eu não sabia o que era isso quando eu comecei há 5 anos atrás a minha agência. E eu só tinha, na realidade, um sonho, uma causa e uma busca por um propósito. Porque eu estava trabalhando numa empresa, eu não estava feliz, eu não estava trabalhando com um propósito, eu estava aprendendo muito em contrapartida.
Isso foi muito bom para mim, foi muito enriquecedor, mas aí eu comecei a me questionar, o que eu faço é o que eu gosto, é o que eu sei fazer, o que eu estou fazendo aqui pode mudar o mundo, né? Enfim, tem de fato algum impacto e tem propósito? E eu não conseguia achar isso. Eu estava trabalhando numa empresa de construção e eu sou formada em relações internacionais, ou seja, estou no meio de engenheiros. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu falei, não sei nada disso aqui, gente. Por que eu vou ajudar a empresa, sendo que ainda por cima eu estou me questionando isso tudo e eu não estou achando resposta para nada disso. E eu, desde que eu tenho, não sei, 10, 11 anos de idade, eu sempre trabalhei como voluntária em instituições no Rio. Eu sou carioca, talvez meu sotaque chato não já deve ter percebido. O terceiro setor sempre teve muito dentro de mim. O trabalho voluntário foi uma coisa que eu sempre fiz desde pequena, incentivada pelos meus pais. Minha mãe é enfermeira de um hospital público, hoje aposentada. Meu pai é professor da UFRJ, né, uma universidade federal. E eles sempre trouxeram esses valores para mim, do trabalho voluntário, de servir ao próximo. Então eu falei, gente, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso trabalhar com isso e ser remunerada? Porque não é porque você tem uma ONG, que você trabalha com social, que você não merece ter um salário. Muito pelo contrário. E aí eu falei assim, acho que enquanto eu estou aqui sem propósito, eu vou tentar ver se eu acho um propósito das minhas férias. Eu falei, vou começar a me reconectar com o trabalho voluntário durante o meu período de férias. E foi aí que eu falei assim, talvez outras pessoas querem fazer isso também. Talvez aquela pessoa ela quer fazer parte de um projeto de ajuda humanitária no sertão do Brasil, ou no Quênia, ou no Haiti, mas ela não sabe como, ela tem medo, ela não sabe como se conectar com uma ONG, com uma instituição. E por que não fazer essa ponte? Por que não agenciar pessoas que querem trabalhar e servir como voluntários no Brasil e no mundo? E daí eu fundei com 2 sócios, uma agência para agenciar, capacitar e treinar e educar pessoas, trazendo os princípios de ajuda humanitária, do trabalho voluntário, em projetos hoje em 25 países. Isso inclui o Brasil, que a gente começou aqui, obviamente. Mas, assim, essa jornada, para mim, foi muito curiosa, porque o que a gente é? Na época, eu falei assim, nossa empresa tem impacto, a gente mensura hoje o impacto, né? Não sei se vocês sabem, mas 87% dos negócios sociais no Brasil não sabem medir e não medem impacto. Eles não sabem ainda como fazer isso. E a gente faz isso, a gente tem métricas para mensurar esse impacto, que é extremamente importante. E aí eu fui me descobrindo empreendedora social. Fui tentando entender o que é um negócio de impacto social, as diferenças disso tudo. E percebi o seguinte, que para mim, ao meu ver, e me aproximei muito da questão do capitalismo consciente, esse é o futuro de um modelo de negócio inovador, né? Não é necessariamente o produto, como você falou, é como esse modelo gera um impacto positivo, porque o impacto pode ser negativo, então a gente sempre tem que ver esse outro lado, qual o impacto negativo que você está gerando, para qual ponta, e como trabalhar e mensurar isso. Então, hoje eu sou empreendedora social e buscando aí como empreendedora, como o Fernando Schuller falou ontem muito bem, acho que o empreendedor a gente precisa ter coragem e fé, né, para poder empreender e principalmente com muito propósito, que eu acho que esse que é o futuro, que as empresas cada vez mais vão olhar para isso. Bacana, bacana. Quando eu escuto vocês, eu lembro muito de uma fala que eu ouvi do Fábio Barbosa. Ele diz assim, a gente está vivendo uma onda de propósito. E a gente tem 3 tipos de empresas com propósito. Aquelas que são propósito por conveniência. Como está na moda, a gente vai falar de propósito porque é legal e o jovem vai se engajar e vai ser legal e vai ser bonito. Segundo tipo, aquelas que são por obrigação. A lei chegou e você vai ter que mudar, você não vai poder mais ter esse tipo de relação com o seu fornecedor porque a lei chegou. E o terceiro tipo de empresa é aquela que tem o propósito por convicção, aquela que nasce de dentro para fora. E a pergunta, primeiro para você, Mari, aí que você falou muito disso, muita gente pergunta o que é propósito na prática? Entendi que eu tenho que viver com propósito, entendi que a empresa, mas como é que eu desdobro para sair de um nome bonito para levar isso para a organização? Então, essas 2 perguntas para você e para o Thomas pensar um pouquinho como levar o propósito na prática, e aí tem muita gente aqui ouvindo que pode ser inspirado por essa fala.
Inclusive, é a palavra que está na moda, né? Teve uma amiga minha amiga minha que me ligou, Mari, descobri o meu propósito, preciso tomar um café com você para poder falar do meu propósito. Então, é uma coisa que é uma perseguição diária, praticamente, de todo mundo. E eu descobri o meu propósito, eu acho que é um trabalho, na realidade, de autoconhecimento extremamente importante, que a gente precisa, acho que passa por isso. Muito. O autoconhecimento ele é fundamental em qualquer âmbito que você esteja, que você seja, né? Eu sou empreendedora, eu sou um executivo, enfim, professor, não importa. É um trabalho de autoconhecimento, você poder se entender, e é uma jornada, eu vejo muito nesse âmbito também, porque para mim foi. Eu, com 27 anos, eu estava totalmente perdida, né? Não sei se tem gente que é formada em Relações Internacionais ou que faz RI, mas aí quando você se forma em RI, você é o quê? Um internacionalista? O que você é? A gente eu nem sabia o que eu era, gente, o que eu sou, sabe? Então, eu já estava totalmente perdida, e aí com 27 anos, eu vendo várias pessoas trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, eu não sei o que eu quero ser, e eu descobri o meu propósito me questionando. E aí, como trazer isso de fato para uma organização e batalhar uma vez que a organização vai crescendo, né? Porque às vezes as empresas vão crescendo e ela começa com um propósito muito bacana, ela de fato mas ela se perde no meio do caminho. Isso pode acontecer. A VV ainda é muito pequenininha, né? A gente tem são 10 pessoas que trabalham, é um modelo bem enxuto ainda, mas muito grande em impacto e justamente em propósito. E tem um dado outro interessante que é o que eu falo para todo mundo, empreendedores, isso é um dado do IBGE. 70% das empresas no Brasil fecham no 5º ano. E muito se dá ou por falta assim, de lucratividade, são diferentes fatores, né, que geram isso. Mas muitas pessoas falam que se não é o seu propósito, se não é o seu foco, você não vai acabar conseguindo se doar para aquilo, porque é muito forte, o mercado vai exigir muito de você. Então, individualmente, dentro das nossas pessoas que trabalham com a VV, que estão com a gente diariamente, é buscar nos seus valores e buscar o seu propósito, inclusive na sua origem. Eu falo muito isso, né? A gente tem que inovar, o propósito tem que trazer a inovação, a originalidade. Originalidade vem de origem. Então, assim, quando a gente trabalha isso dentro da VV, eu quero que cada um traga de dentro de si, das suas experiências, o seu propósito individual para dentro da empresa, e a partir daquilo ali a gente, obviamente, tem as métricas individuais dentro da VV para ir trabalhando com o foco aí do propósito social de impacto positivo nosso. Mas eu acho que é muito essa jornada muito também, sabe? E Thomas, você tem viajado o mundo inteiro falando dessa pauta. Cada semana que eu falo contigo, eu estou num país diferente. É Israel, Colômbia, Cuba, né? Ultimamente, você está indo bastante lá. No longo prazo, esse negócio do propósito funciona? Dá lucro? Porque, pensando numa perspectiva de que eu quero ter retorno financeiro também, eu quero ter lucro como acionista, dá certo? E como eu faço para desdobrar esse propósito para que minha empresa tem 1.000 funcionários, 10.000 funcionários, para que ele seja vivenciado não só no topo, mas por todo mundo? Como fazer isso? Não funciona, vamos nesse. O que é bacana, essa história de propósito, quando a gente olha, alguém começa a fazer alguma coisa que gosta, ninguém faz por 1 ano, 2 anos, depois volta a fazer coisa ruim, né? Ninguém para ir num restaurante, aquele restaurante foi ruim, vamos comer comida ruim? É porque eu estou fazendo regime, então a gente come pouco e paga pouco, né? Ninguém faz o que é ruim, ninguém gosta de repetir o que é ruim. Então, quando a gente faz alguma coisa que faz sentido com a nossa origem, com o nosso propósito, com a nossa razão de ser, a gente quer fazer por muito tempo. E tudo que a gente começa com uma intenção de fazer muito tempo, demora para criar um impacto de rede, demora para criar um impacto de coletivo. Então, quando a gente olha empresas que trabalham o propósito, vivem o propósito, o desempenho financeiro delas, você não pode olhar só no curto prazo, você tem que olhar no longo prazo, porque você está o quê? Semeando, e chega uma hora que você tem uma inversão nessa curva, e realmente é exponencial o resultado. Hoje, mais ou menos, quando você analisa 15 anos de retorno financeiro, nos Estados Unidos a gente pega algumas empresas, a média da Bolsa, dá um retorno de 160%. As empresas que a gente chama de humanizadas, o que aplicam esses princípios, elas têm retorno de 1.600%, 10 vezes maior. Então, é exponencial o resultado no longo prazo, quando a gente trabalha numa empresa, num negócio que está baseado em propósito. Agora, a segunda coisa, como é que a gente quebra esse propósito no dia a dia? Né? Como é que as empresas trabalham isso? Então, vamos dizer que você está numa reunião, os sócios, os fundadores do seu negócio, da sua startup, você começa a tomar decisões do que fazer com o dinheiro, aonde investir, como comunicar,
E aí, a cada decisão dessas, você para e pensa, bom, vamos decidir isso. Isso avança nosso propósito ou isso está desviando o nosso propósito? E o desvio pode ser por 2 motivos, e eu passei por isso. Eu tinha uma empresa, uma startup de rastreamento de alimentos, e uma vez a gente falou, nossa, essa empresa no nosso portfólio ia ser bacana, né? Porque nossos clientes são tudo o Zezinho da batata, o Toninho da mandioca, o Fernando da alface, só produtor rural, não tem muita graça, né? Você compara com aqueles caras bacanas, só de empresa de marca bacana. Quando vem uma empresa legal, fala, olha, esse vai ser bom no nosso portfólio, uma empresa dessa, né? O que é isso? É o ego falando. Então a gente tem que prestar atenção quando a gente toma decisão, é o ego que está falando ou é o propósito que está falando? E a outra coisa, aquela empresa bacana ia pagar uma fatura de 25 mil reais por mês, quando todos os outros pagavam uma fatura de 200, 300, 500 reais por mês. E aí você fala, 25 mil reais numa tacada só, é bonito, dinheiro de curto prazo. Então, a decisão, cada decisão que a gente toma, como é que a gente analisa isso? Isso está avançando o nosso propósito ou desviando? Isso aqui é uma decisão de ego, é uma decisão de curto prazo, financeira de curto prazo. Claro, tem outras armadilhas, mas essas são as 2 mais importantes. E perguntar, avança ou desvia do propósito? E quando a gente fala de relações, né, nas empresas, a gente aprendeu muito de que tem que ser ganha-ganha. E quando a gente fala dessa abordagem de capitalismo consciente, de empreendedor social, a gente amplia o escopo, né? Porque ganha o fornecedor, ganha o cliente, mas ganha um terceiro que não está dentro do aspecto. E a VV, eu vejo muito isso. A primeira vez que eu ouvi sua palestra, eu chorei muito quando você falou. E eu queria que você contasse um pouco, Mari, dessa trajetória, como é levar os voluntários lá para a África, como é que eles voltam, o impacto que tem localmente, como é que funciona. Eu queria entender isso dessa forma prática, né? Como é que eu faço, além do ganha-ganha, você ganha e ganha o mundo, ganha o planeta, ganha a comunidade. Na realidade, você tem que pensar no todo, para começo de conversa. Quando a gente está com algum instituto, alguma associação, ou CIP, ou, enfim, agência de ajuda humanitária, seja aqui no Brasil ou lá fora, é uma primeira conversa diária com eles para entender a dor deles, entender o problema deles, e aí a gente trazer uma solução juntos. E essa solução, todo mundo vai ser o ator principal dessa solução, para trazer essa solução. Então, escutando, principalmente todos os outros elementos, né? Não só a AVV, não só o funcionário, não só o voluntário, mas principalmente a comunidade e a instituição, para poder entender a causa, para entender como todos nós podemos ser úteis e, de fato, levar a resposta para aquele problema, para aquela dor. Mas para isso tudo, para o trabalho voluntário em si, que é o que a gente faz, o trabalho voluntário ele é uma coisa muito séria. E merece e tem que ter comprometimento naquilo. Então, assim, capacitar um voluntário é extremamente importante para ele entender suas habilidades e como ele pode ser efetivamente útil para aquilo. E, de fato, deixar um legado de médio e longo prazo. O impacto na VV é dessa forma, é de médio e longo prazo. E é assim que a gente trabalha. É como uma pessoa atuando naquela instituição, uma vez que ela sair, que ela não estiver mais lá, o que ela vai ter deixado de efetivo e o que vai ser continuado e com isso mensurado. Então eu vou dar um exemplo muito básico e muito simples de mensuração que eu acho que é super importante, dado que poucas instituições medem impacto. A gente trabalha com centros educacionais de crianças no Haiti, né? O Haiti, em 2010, sofreu o maior terremoto do país, mais de 250 mil pessoas morreram. Eu vou lá todo ano desde 2016 e desde então a sede do governo não foi reconstruída, para vocês terem uma ideia. E lá a gente implementou um programa de parasitário, porque as crianças só se alimentavam com farináceo e tinha muito problema de verme e tudo mais. E a gente detectou que com eles, sempre com eles, até porque eles são os atores principais disso tudo, que muitas crianças não iam à aula por ter diarreia, desidratação, desnutrição. Como que a gente faz isso? Então, a gente, junto com um médico voluntário nosso, a gente implementou um programa contínuo. Que esse programa, mesmo que a gente não tenha voluntário em campo todo mês, com a nossa instituição parceira, ele vai ser continuado de vermificar. E aí, vermifugar, perdão.
E aí, o que acontece? O que a gente fez depois de 2016? Medindo isso, a gente percebeu que reduzimos em 70% as patologias, né, que vinham, né, recorrentes dessa questão de ter verme. Com isso, a gente diminuiu o índice de absenteísmo nas escolas, e ao diminuir o índice de absenteísmo nas escolas, a gente conseguiu aumentar as notas das crianças. Entendeu? Então, assim, esse impacto, e é o todo. E aí o voluntário, que foi também para ele o empoderamento daquela pessoa e de todos nós e da instituição que agora está... É tudo aquilo, sabe? É a transformação. E mais uma, só uma, porque é tanto impacto, é tanta coisa bacana, que é uma voluntária nossa, a Thalita. Ela trabalhava em Pernambuco como voluntária e quis ir para o Quênia. Ela já fazia aqui muita coisa no Brasil e quis ir para o Quênia. Ela foi para o Quênia, ela fez um trabalho incrível lá que a gente fez de capacitação de empreendedores. E aí ela voltou aqui e fundou a própria instituição, a Ciranda Sertaneja, no sertão de Pernambuco. Então tem diferentes formas assim que a gente tem casos de impacto e obviamente a gente tem que mensurar isso tudo, que é extremamente importante, né? E só aproveitando o Thomas, você fala muito de stakeholder, né, Thomas? Me fala um pouquinho disso, de como é que uma empresa pode pensar além da própria, do seu próprio lucro. Como é que ela pensa nessa comunidade, no planeta? Você está muito envolvido nessas coisas, inclusive tem uma frase no seu livro que eu gosto muito que fala, né, que as empresas são responsáveis por todo o entorno, não só pelo seu lucro. O que é legal de ouvir esse exemplo, né, tão prático, tão pragmático, a gente está muito acostumado na relação transacional, né? Aquela utilitária. Eu vou numa loja, compro um produto, saio, deixo um dinheiro e saio com um produto, mesma coisa com serviço. Quando a gente olha no nível de consciência diferenciado, assim, a gente está tocando uma inteligência, não é inteligência analítica, não é a inteligência emocional, é inteligência sistêmica. Como é que eu mexo uma peça aqui e o impacto disso não é hoje, e o tamanho dele a gente não sabe nem dimensionar. Então, ele ocorre no futuro. E a hora que esse impacto começa a ocorrer, é a hora que o negócio começa a virar exponencial. Então, essa transação, e isso muitas empresas fazem porque é muito mais simples. Não, vamos comprar, faz um orçamento, quanto custa? Qual é o preço mais barato? O preço é muito utilitário. Como é que a gente sai dessa relação utilitária para uma relação de valor, uma relação de propósito, até uma relação de razão de ser, de viver? Né? Então, elevar isso para um nível mais alto e criar esses relacionamentos onde a minha transação aqui vai impactar o outro ali, que vai impactar o outro, e no final você dá uma volta enorme. Então, isso é inteligência sistêmica. Isso é a gente trazer para a tomada de decisão, chega de relações utilitárias, elas são muito frágeis. A hora que eu começo a envolver 10, 15 itens, então não é ganha-ganha, é ganha. Quanto mais ganha você consegue colocar naquela sua decisão. E a importância, o exemplo da Mari agora de explicar, falar, a gente entende o que o cara precisa, a gente traz um talento para ajudar essa necessidade, para criar um impacto que o cara fala, agora eu não posso sair mais disso. E aí você pode sair e o impacto continua. Queria que você trouxesse o case da Patagônia, que você sempre fala, Thomas, rapidinho. Como é que a Patagônia vive na prática esse ganha? A Patagônia tem tanto exemplo que, assim, qualquer um que a gente puxa da cartola vale, né? A Patagônia começou com uma campanha, eles vendem equipamento para atividade ao ar livre. Então não faz sentido você manter o seu funcionário num feriado longo vendendo produto. Porque eu quero que meu cliente vá trabalhar, vai viver ao ar livre, fazer uma atividade na natureza, mas o meu funcionário tem que ficar preso. Então eles fecharam as lojas no Black Friday, né, o dia de maior venda dos Estados Unidos, e falaram, não compre a nossa jaqueta. Se você tiver uma jaqueta rasgada, de alguma forma estragada, traga ela segunda-feira, a gente conserta ela para você. Porque a intenção é que eles vendam um produto que dure 10, 15, 20 anos. Não um produto que você troca na próxima moda, né? E você falou eu falo um pouco de purpose wash, né? Tem empresas que falam, não, nosso propósito nesse ano é esse, o ano que vem, quando mudar a nossa campanha, a gente muda o nosso propósito. Fala, cara, isso não é propósito. Você não tem propósito, isso é um slogan para vender mais. Isso é você levar o seu consumidor a uma falência moral, comprar o que você não precisa. Já pensou isso? Alguém já parou para pensar que quando você compra uma coisa que você não precisa, aquela marca está te levando a uma falência moral. Moralmente, ele está te levando a comprar uma coisa que você não precisa. E Black Friday é isso. Para quê? Para você dizer na segunda-feira, não, comprei desconto de 80%, uma coisa que eu não preciso. Essa parte você não fala, né?
Você só fala o tamanho do desconto que você conseguiu. Legal, legal. Mari, tem uma pergunta dupla aqui para você. A primeira como é que você mede a efetividade desse trabalho dos voluntários? Como saber se e sobre mensuração também. Hoje você falou que 87% dos negócios sociais não conseguem mensurar impacto. Como criar, então, legislação mesmo, ou mecanismos que auxiliem os negócios sociais, como, por exemplo, nos Estados Unidos? São ótimas perguntas. Na realidade, medir impacto demanda dinheiro, tempo e gente. É caríssimo. Você pode até contratar empresas de consultoria que fazem isso para você, mas nem sei quanto que isso vai sair, vai ser bem caro na realidade. O que eu fiz na prática, só dando o meu exemplo de forma de crescimento orgânico para isso, e depois eu entro para a questão dos voluntários como medir, eu comecei a fazer cursos de graças, né? A gente estava falando do capitalismo consciente antes de entrar aqui, que tem vários cursos de graça na internet. Tem um muito bom para quem tem interesse, que é da Acumen. ACUMEN. É maravilhoso esse curso e ele te ensina métricas, SPTF, EVPA, diferentes métricas para você poder medir impacto. Teoricamente, na teoria, como que eu conseguiria fazer isso de uma forma escalonável, né? Porque todo mundo fala isso, seu negócio tem que ser escalonável, você tem que conseguir escalonar o seu negócio. Eu teria que pegar a tecnologia para me ajudar. Então, dentro da minha plataforma, ter ali no meu dashboard uma atualização diária dos inputs, outcomes, outputs e tudo mais, que o meu parceiro, a minha instituição parceira, vai ali atualizando à medida que o voluntário está em campo. E o voluntário traz o report dele. Esse é o meu sonho, mas eu não tenho dinheiro para isso. Então, como é que a gente faz na prática? WhatsApp e planilha Excel, literalmente. Então, a gente pega, hoje a gente tem operação em 25 países, vocês podem imaginar que às vezes não é fácil falar com esses 25 países, não sei se vocês sabem, no Haiti só tem 3 horas de luz por dia, por exemplo. Então, tem vezes que eu falo com o meu empreendedor local, olha, ele vai me responder 2 dias depois, desculpa, não consegui carregar meu celular. E aí a gente vai treinando eles a como você botar nessa planilha e metrificar isso. Isso aí é aprendizado, na realidade. E aí a gente consegue o retorno dele e o retorno do voluntário. Qual que é o ideal do mundo para você medir e comprovar a efetividade de fato disso? É você ter grupo controle. É você ter, com essa escola que eu fiz a questão do grupo parasitário, eu ter aquela escola ali que eu fiz e uma outra escola que eu ainda não apliquei, no mesmo período. Se aquela outra escola também não evoluiu tão bem quanto a minha, que eu apliquei aquilo, aí eu tenho aquilo realmente comprovado, né? Só que isso ainda, em prática, eu não consigo. Eu tenho os números, eu tenho os dados disso e tenho isso que melhorou, mas a comprovação eu ainda não tenho, porque eu ainda não consigo fazer isso. É muito difícil e requer muito dinheiro e tempo, assim, é muito complicado, ainda principalmente para quem é empreendedor sem recurso. E aí, como que a gente conseguiria fazer isso aqui no Brasil? Não existe ainda leis para empreendedores sociais no Brasil, né? Hoje, a VV, ela é limitada no contrato, sabe? No nosso contrato social, a gente é limitado. A gente ainda não é empresa social, ainda não existe isso, né? Talvez a gente caminhe para isso, eu não sei se a gente está caminhando. Eu realmente desconheço se a gente tem algo nesse âmbito. Na França, você já tem. Você já pode ser, por contrato, uma empresa social. Isso é genial, né? Porque aí vem subsídios, né? E para as empresas sociais poderem crescer e tudo mais. Então, talvez seja um caminho, eu não sei, entendeu? Mas assim, eu desconheço, eu nem sei, por ignorância mesmo. Não sei se no Brasil tem algo em relação a isso, talvez o Thomas até saiba. Ou você. Legal, Eu não legal. sei. Não, eu acho que é um desafio, né? Acho que falar de políticas públicas para o empreendedor em geral, imagina para o empreendedor que trabalha com social, com impacto, acho que é um passo que a gente pode começar sim a levantar essas pautas, né? Levantar esses grupos de discussão. Thomas, você tem viajado o mundo inteiro, conversado com muitas empresas, pequenas, grandes, médias, falando dessa pauta de empresas conscientes. E a minha pergunta onde é o ponto de partida, assim? Como é que uma empresa começa a ser consciente? Como é que ela, de fato, como é que nasce? Você fala que o capitalismo consciente tem os 4 pilares lá, né? Propósito, orientação para o stakeholder, cultura e liderança. Onde é que começa? Eu lembro de uma conversa que a gente teve indo para Divinópolis, num carro lá, uma aula de 3 horas. Queria que você trouxesse um pouco disso, de onde é que nasce essa história de uma empresa consciente. A empresa consciente nasce do líder, do fundador, da direção do negócio, né? Então, você não vai conseguir fazer, não existe movimento revolucionário.
Os funcionários não vão se juntar, falar, vamos fazer greve porque queremos um negócio mais consciente. Só muda quando o líder está num estado de consciência que lhe permite fazer com que a organização volte. O interessante é que isso é um retorno à origem, porque todo negócio nasce consciente. Todo negócio nasce com uma intenção de fazer alguma coisa melhor. O cara, quando começa a fazer, vou fazer mais do mesmo, a chance dele conseguir se estabelecer é quase zero. Ou vou fazer alguma coisa pior para vender mais, a chance é muito baixa de você se manter no mercado. Porque se alguém pode, vai querer comprar alguma coisa melhor. Alguém, sempre que pode, quer algo melhor. Então, entender essa intenção, trazer o líder, trazer ele para esse espaço de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e de voltar a buscar. Por que eu comecei isso mesmo? Como é que era o mundo naquela época que eu comecei esse negócio? Né? E poder atualizar isso. A gente estava até conversando antes da sessão, uma grande empresa brasileira começou com um propósito maravilhoso, 50 anos atrás, a época que o Brasil tinha grande parte da população adulta analfabeta e não existia escola, espaço físico para todas as crianças no Brasil. Então começou com o propósito de educação pelo trabalho. Então nos canteiros de obra tinham escolas para alfabetizar as pessoas, o trabalho, a disciplina de trabalho ensinava as pessoas a se desenvolver, a disciplina educava a pessoa para ser um cidadão, né? Só que hoje a gente tem grande parte da população adulta educada e tem escola para todo mundo. O problema é a qualidade do ensino. Então, quando você não atualiza o propósito, muitas vezes você tem grande chance de se perder nessa jornada. Mário, a gente está falando aqui de inovação, inovando, né? E aí a gente puxou essa pauta de consciência. Hoje, por ser uma empresa com propósito, uma empresa que causa impacto, você vê que você consegue se diferenciar dos seus concorrentes? Isso é um diferencial? Isso você acredita que gera valor, faz a diferença? Ou não, você acha que está perdendo tempo? Eu queria ouvir isso, assim, até para as outras pessoas saberem. Assim. Não, é um grande diferencial até na hora que as pessoas querem trabalhar nessa empresa. É em todos os âmbitos, na realidade. Só que ele só é um grande diferencial para a empresa se aquilo de fato for verídico. Né? Que senão cai naquilo que a gente estava falando lá, o propósito da moda, porque eu tenho propósito, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. E assim, hoje o consumidor, as pessoas, os clientes, os voluntários, não importa quem seja, a gente sabe o que é, a gente... Hora ou outra, aquele que não é, né? A gente tem vários casos aí de empresas, enfim, que você vai lá, não tinha propósito, falava que era uma coisa Instagram, outra coisa é o que você é na prática. Então, assim, tem um diferencial muito grande, tem um reconhecimento muito grande, e isso cria o senso de comunidade. Então, eu acho que para aquela pessoa que quer empreender socialmente, saiba que se de fato você tiver um propósito, se você for realmente uma empresa social com impacto e medindo isso, você vai criar uma comunidade muito forte. E é essa comunidade que vai fazer isso. Eu acho que o caso da Whole Foods, por exemplo, o capitalismo consciente começou muito com isso, né? Aquele caso de que teve a enchente lá, acabou com a loja deles, o depósito deles, os clientes se ergueram a loja, a empresa em si, sabe? Então, eu acho que esse é um grande diferencial, esse senso de comunidade e dos seus consumidores, clientes, enfim, que vão vestir a camisa e que vão ver aquilo. E para o B2B, né, porque uma empresa ela pode vender tanto para um cliente, que a gente chama de B2C, pessoas físicas nós, ou para uma outra empresa, que a gente chama hoje no B2B. As empresas maiores, digamos assim, tradicionais, que ainda não têm o capitalismo consciente, ainda não têm essa consciência, elas estão vendo cada vez mais. E elas estão vendo que elas vão ter que também fazer isso. Ou tentar ir ao encontro, entender o que é isso e como fazer isso. Então, ao meu ver, é um grande diferencial e é o futuro. E estendendo essa pauta, Thomas, como inovar por meio do propósito? Como é que eu consigo levar para a ponta, eu vendo bens de consumo, por exemplo, como é que eu consigo levar o meu propósito para um bem de consumo, para o dia a dia? Como seria isso? É possível? Adoro essa pergunta porque um dia eu estava numa instituição financeira e as pessoas perguntaram, mas como é que eu, cuidando dos seus stakeholders, cuidando das partes envolvidas, mas como é que eu cuido do meu cliente, do meu associado, do meu correntista? Eu falo, você tem filho? Tenho. Quando o seu filho está, imagina o final, foi agora a final da Copa da UEFA, né? Você sabe, fim de semana, o filho está quietinho no quarto, ele sempre fica pulando em cima de você, cabeça, assim, quer brincar com o pai, com a mãe. Está lá quietinho no quarto, você fala, ai que bom, não veio me atrapalhar, vou assistir o jogo sossegado.
Ou você fica preocupado, vai lá ver o que aconteceu, está com febre, chama a mãe, chama a sogra, chama não sei quem, chama o pediatra, meu filho leva no pronto-socorro e acaba com o seu jogo? Claro que é isso que você faz. A questão é a gente saber qual que é a febre do nosso fornecedor, qual que é a febre do nosso cliente. Para quê? Para que aquela febre não vire uma pneumonia. O cara caiu no cheque especial, os caras do banco fazem, yes, o juro do cheque especial é 20% ou 30% ao mês, vou ganhar o dinheiro, vou chegar no meu bônus. A hora que o cara cai no cheque especial, se você cuida, você liga para o cara, falou, faltou alguma coisa que não caiu na sua conta, você estava esperando um depósito, você quer que eu faça baixa na sua aplicação, porque você vai pagar 30%, a aplicação dá meio, né? Como é que você, isso é cuidar. Então, como é que você descobre as alavancas de cuidar do seu stakeholder, para que ele se sinta protegido? E a hora que ele puder, ele contribui com criatividade, com mais consumo, com mais ideia, com mais inovação. E é dessa maneira que o Whole Foods cresceu. Porque cada vez que tinha uma crise, o Whole Foods protegia. Cada vez que o fornecedor tinha uma ideia, ele trazia primeiro no Whole Foods. O funcionário, cada vez que tinha alguma coisa para oferecer, oferecia primeiro no Whole Foods. Então isso é muito bacana. Como é que você cuida? Essa é o grande segredo. A gente está indo aí para os nossos minutos finais, mas tem mais uma pergunta do público para você, Mari. Para os dois, na verdade. Sou empreendedora social e queria saber qual dica de vocês para quem vai fazer negócio no Brasil sem investimento inicial, não tem dinheiro inicial. Como é que vocês... É uma ótima pergunta, porque eu fui assim. Eu não fui atrás de banco, porque eu não queria me endividar com o banco, né? Porque a dificuldade doida, você vai... Primeira coisa, vai se endividar com a gente, vai pagar aqui os juros em cima. Então, eu não fui atrás disso, nem meus sócios. E qual foi o que a gente resolveu? Quando você tem uma empresa social, que tem um propósito muito forte, existe de novo o senso de comunidade, que é muito grande. Então a gente foi falando com os amigos. Então um site, uma marca, né? Quando você tem que criar uma marca e tudo mais, custa, sei lá, 10 mil, 15 mil reais, você vai numa agência, é caríssimo. Não, Mari, a gente vai fazer para você. A gente quer estar junto desde o início com a VV, porque é um programa muito bacana, é um projeto muito legal. Então, vou fazer o site. Quando você estiver ganhando dinheiro, quando você estiver se remunerando, você me paga. Não foi nem aquela troca de, eu quero uma participação da empresa, sabe, equity. Não veio nem desse âmbito, não. Veio no âmbito de, literalmente, a gente no boca a boca e conversando com as pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Ele estava falando do cuidar das pessoas. Quando a gente fala de networking, essa palavrinha mágica, né, temos que fazer networking. É o que a gente está fazendo aqui o dia inteiro. Eu já conheci tanta gente incrível, desde ontem, hoje. A gente faz isso o dia inteiro, mas se a gente não sabe cuidar desse networking, e esse networking ser real, que é uma diferença muito grande, ele não ser aquela coisa de proposital ou com interesse, isso faz uma grande diferença. E esses amigos todos foram amigos que tiveram conosco, que estão até hoje, que apoiaram isso, os nossos próprios voluntários. A gente levou assim, as primeiras voluntárias a campo, a gente sempre tem um e-book, manda tudo, a preparação. Mari, esse e-book tá uma bosta. Vamos refazer isso aqui. Vamos, escutando, entendeu? Fazendo junto. Então, assim, se não tem dinheiro, que é o nosso caso, que a gente não tem até hoje, mas a gente está reinvestindo, na verdade, tudo que entra a gente reinveste, né? Isso é um modelo muito também de negócio social. A gente tem, obviamente, hoje nesse âmbito, mas a gente precisa captar ainda para a parte de tecnologia, que é muito cara. É isso, conversando, dialogando e, obviamente, trazendo a sua ideia, trazendo o seu propósito. Eu acho que, para mim, foi isso que aconteceu. Eu não sei se é o melhor caminho, né? Porque eu acho que estou dando o meu exemplo aqui como uma forma do que deu certo para a gente começar sem dinheiro. O que deu para ver aqui, o que eu falei, paciência. Cara, quando você não tem, o grande risco de você ter dinheiro é você esquecer alguns stakeholders no jogo. O exemplo muito claro para mim é Uber. Uber recebeu tanto aporte de dinheiro que ele falou, eu só preciso do desempregado com carro, do cartão de crédito e do passageiro. Esquece o táxi, esquece o governo. São os maiores inimigos do seu negócio quando você esquece algum stakeholder. E quando você não tem dinheiro, você tem que ter muita paciência e você procura entender todo mundo que participa do seu ecossistema. Então você está muito mais aberto, você está muito mais consciente, você toma muito mais cuidado. O grande risco do dinheiro é você ter que devolver o dinheiro. E você tem que devolver o dinheiro. Entendeu? Então, se é do acionista, se é do banco, então isso te põe uma pressão errada na direção errada. Então, vai com paciência, você cria valor, você gera valor, vai na sua... Acredita, o seu propósito é poderoso. Para fechar rapidinho,
queria aí um pitch de vocês, uma fala de vocês. A gente está aqui para discutir o Brasil, construir um Brasil melhor. O que vocês falariam para os empreendedores, investidores, jovens que estão aqui? Como a gente pode construir um país melhor, um Brasil melhor, a partir desse tema que a gente discutiu aqui hoje? Rapidinho, vocês têm 1 minuto para falar. Todo mundo tem talento. A gente passa por uma massificação de ensino, de processos, e que destrói o nosso próprio talento. Ajude a cada um que você lidera, que você trabalha junto, a identificar esse talento. Talvez não seja para trabalhar com a gente, talvez não seja para fazer o que faz, mas se a gente conseguir permitir que cada um emerja, permita esse talento a florescer, a gente cria um país melhor. Para mim, o propósito do Brasil, naquela época, ordem e progresso fazia muito sentido, porque a gente precisava botar ordem na casa e o progresso precisava ajudar a tirar a gente de onde a gente estava. Hoje devia ser educação e prosperidade. Eu vou trazer de 2 âmbitos. Trazendo uma frase do Yunus, Muhammad Yunus foi Prêmio Nobel da Paz, uma grande referência para todo empreendedor social, e trazendo aí para como ver o futuro e a inovação, né, no futuro do Brasil, que eu acredito no empreendedorismo social demais, é que aqui nessa sala todos nós somos empreendedores, mas a gente ainda não teve esse potencial despertado. Então, todos nós aqui somos empreendedores e temos essa capacidade de empreender. E eu acredito muito no empreendedorismo, nessa força motora para levar, né, a continuar assim avançando. E, por fim, não esquecer, enquanto você estiver empreendendo ou estiver trabalhando, que é o que eu falei um pouquinho atrás, temos que inovar. Inovar remete à originalidade, eu tenho que ser original. Original vem, de novo, de origem, da sua origem. Não esqueça de onde você vem, quem você é, das pessoas que passaram na sua vida e como isso trouxe para você, e nunca esquecer dessas pessoas também que fazem parte, que você aprendeu. Eu acho que isso é fundamental e é a jornada. Obrigado. Obrigada.